Glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui gratos nessa manhã pela tua bondade, gratos pela tua fidelidade, pedindo que o Senhor esteja conosco, manifestando, Senhor Deus, através da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que nós possamos viver a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 João, capítulo 1. Não podia ser diferente, porque 2 João só tem um capítulo. Mas só para facilitar, vai que você procura 2. 2 João, capítulo único, versículo 6, que diz: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. E como o pastor Gilberto falou sobre a reforma protestante, e alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, tem dito que talvez a igreja evangélica no mundo, não só no Brasil, precise de uma nova reforma, porque ela talvez se deformou, não pelos princípios que precisam ser mudados, mas talvez retornados, porque essas 5 solas, ou essas bases, esses fundamentos de fé, de doutrina, parece que estão se perdendo no decorrer dos tempos, e a igreja já não fala mais com tanta ênfase sobre algumas coisas, ou prefere talvez dar a glória não ao Deus Todo-Poderoso, mas a pessoas, prefere intermediar o processo de salvação, ou até o processo que a pessoa, ao confessar os seus pecados ali de confissão, procura criar caminhos que tragam um retorno financeiro. Então parece que a igreja como um todo precisa de uma reforma, ou de uma contra-reforma, ou de uma restauração dos pilares que a reforma protestante proporcionou para todos nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos do amor, e vale nós dizermos que o amor também foi desconstruído na história bíblica. Se nós olharmos para a primeira atitude ou para a primeira ação de Deus, ao criar a humanidade, o ser humano, manifestando ali o seu amor por ele, e quando o ser humano cai na desobediência, no pecado original, e Deus então intervém através da história, e nós vamos ver essa história em toda a Bíblia, desde o chamado de Abraão, mas até antes ali, manifestando o seu amor até através da própria vida de Noé, mas mais especificamente vendo através da vida de Abraão, o chamado de um representante de uma nação, para trazer a luz aos povos, e Israel não consegue cumprir esse propósito cabalmente, então chega a expressão máxima do amor de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo para viver entre nós, para viver no meio de pessoas pecadoras, e que sequer tinham amor de fato a Deus, talvez alguns poucos, mas a humanidade distanciada de Deus, e esse amor de forma plena foi manifestado na atitude de Jesus, em obediência a ir até aquela cruz, a fazer o que talvez nenhum de nós, como o pastor Adriano falou, acho que foi o pastor Adriano, se eu não me engano, não sei se nós estaríamos dispostos a fazer o que Jesus fez, mas o fato é que Jesus estava disposto, e ele demonstrou maior amor, entregando, não foi o pastor Adriano, foi o Alex no momento do louvor no domingo passado. Nós às vezes não estamos dispostos a fazer determinadas coisas, mas Jesus estava disposto a tudo. Ele se entrega,
e o Pai disposto a entregar o seu único filho para morrer numa cruz pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Por que fazer esse panorama do amor? Porque nós percebemos que o amor está distorcido, e contrariamente ao que muitos dizem que o amor está no ar, né, mês de junho para vender bastante presente, dia dos namorados, o amor já não está no ar faz tempo, gente. O amor está se diluindo cada vez mais nas relações conjugais, nas relações entre pais e filhos, nas relações familiares, nas relações de amizade. Se eu falar uma agora vocês vão rir. Nas relações profissionais. Ou eu estou viajando? Hoje em dia cada um quer engolir o outro vivo, porque o que vale é você se dar bem, não importando se você tiver que passar por cima dos outros. O mundo é dos espertos, mas a Bíblia é para os mansos e humildes de coração. É diferente para nós. O cara vai fazer de tudo para te destruir, e você vai orar pela vida dele para que ele encontre a salvação. O cara vai mentir a teu respeito e te prejudicar no seu trabalho, e você vai procurar fazer o bem para ele, vai procurar ajudá-lo, inclusive quando ele precisar. Ah, mas isso aí eu me torno bobo. Não, você se torna cristão, é diferente. O amor já não está no ar faz tempo. A esperteza, a sagacidade, a malandragem, é isso que impera na sociedade. Pastor, mas se eu agir desse jeito que você está falando, eu não duro uma semana. Concordo com você em gênero, número e grau. Você não dura uma semana por você mesmo. E aí é que é um grande ponto que você precisa considerar. Você já avaliou se de fato a tua vida está efetivamente, literalmente, nas mãos de Jesus? Porque se você achar que você não fizer a sua parte, você está por conta, você não está nas mãos de Jesus, você está nas suas próprias mãos. É um direito seu, inclusive, mas é um grande perigo, porque você está à mercê, como mais 6 bilhões e um pouquinho aí de seres humanos, que vivem nessa terra que nós vivemos. Se você não decidir que a tua vida está nas mãos de Jesus, você talvez é um dos maiores perdidos de todos. E eu vou te explicar por quê, para entrar aqui na mensagem. Pensa comigo, você vive num mundo indiferente, onde as pessoas simplesmente sempre tentam se destruir, onde a manifestação do amor não é sincera, ela não é verdadeira. Gente, declaração de amor de Facebook é a coisa mais mentirosa que eu já vi na face da terra. É mentira. Escrever é fácil, viver que é complicado. Uma pessoa falou assim: nossa pastor, você nunca escreve muita coisa no Facebook. Eu não escrevo mesmo, porque viver já é tão difícil. Mas quando você vai se comprometer a escrever uma coisa que não é verdade, você está mentindo. Fotos e mais fotos, casais felizes, e que se tomara que seja verdade, mas a maioria é mentira. Estou aqui curtindo um tempo maravilhoso, e você tem mesmo que curtir, eu não estou dizendo que você não deva fazer, com a sua família, mas você vai ver, é só fachada. Pessoal, dá uma risada aí só para disfarçar. Aí dá aquela risada, aquela foto, você vê que é um sorriso amarelo, uma coisa sem graça, sem sentido. Não é a verdade. E sabe por que não é a verdade? Porque o amor genuíno, o amor de Deus, o amor que Deus manifestou através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo para nós naquela cruz, já não é mais a realidade da maior parte das pessoas. Pastor, mas existem muitos evangélicos, podem existir muitos frequentadores de igreja, mas cristãos é diferente. Podemos ter talvez aqui 160 adultos hoje aqui, que estão, não sei. Mas será que os 160 têm o mesmo sentimento de abnegação, de entrega, de abrir mão de tudo, de servir a Jesus, de estar disposto a entregar a própria vida pelo Evangelho? Talvez a resposta não vai ser satisfatória. Então isso não é um julgamento, é uma constatação. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Porque só entra no reino quem de fato decide viver pelo Cristo. Então existe sim
algo a ser pensado. E o amor, ele precisa ser repensado muitas vezes. Porque será que de fato as ações, as atitudes que temos, o que pensamos, o que cremos, de fato expressa, reflete e torna prático na nossa vida o amor de Deus? E, pegando o gancho da reforma, tema da mensagem desta manhã: amor reformado. E eu acredito que talvez não sejam necessárias 95 teses, como Martinho Lutero fez lá e pregou lá na porta lá do castelo, e vamos reformar tudo, vamos derrubar tudo. E alguém pensa assim: Lutero queria criar uma nova igreja. Não, na verdade ele queria que a igreja católica mudasse os seus procedimentos. Ele era católico, ele não queria mudar a igreja, ele queria que a igreja mudasse a sua prática, que era pecaminosa, que era errada. Como a igreja não aceitou as mudanças, então um movimento, a partir dele então surge, através de vários reformadores, como o pastor Gilberto falou, não só ele, e começa então um movimento aí de reforma protestante, que nós chamamos, que foram aí oriundas várias denominações históricas, a partir então desses movimentos, os presbiterianos, os luteranos, que não foi Lutero que formou a igreja luterana, vale se dizer, porque ele não é o criador da igreja luterana. Os batistas se discutem se nós somos protestantes ou não, porque existe uma linha que pensa que nós somos oriundos dos anabatistas, e até que seriam dos morávios, que é um movimento ali que é anterior. O negócio é que nós somos legais, os batistas são gente boa, mesmo se a gente é da reforma ou não é. O fato é que todas as igrejas que pregam a Bíblia são uma bênção. Então, não vamos discutir aqui quem é mais legal. É claro que somos nós, mas a gente não está aqui para discutir isso, obviamente. Brincadeira. O que eu quero dizer para vocês com essa mensagem dessa manhã é o seguinte: eu fiquei pensando muito essa semana, e vinham os pensamentos de como encaixar isso. Essa proposta do texto do apóstolo João, ela traz para nós a ideia de que a comunhão, de fato, ela só será preservada somente se nós mantivermos o evangelho original como regra de vida. E por isso que eu proponho a reforma do amor aqui, porque só se eu trouxer o amor de Deus para a minha vida, para a prática da minha vida, é que de fato eu vou conseguir manifestar esse amor para as outras pessoas. Eu dou um exemplo. Vai ser duro esse exemplo aqui que eu vou dar, mas é para mexer com vocês mesmo hoje. Vocês já viram assim quando... eu posso provar isso, tá? Então não é um achismo meu. Sabia que talvez nem 20% dos membros da igreja compartilham os cultos, as pregações e os devocionais da igreja na internet? E por que eu sei que vocês não fazem isso? Porque está dito lá, tem um relatório. Tem quantidade de pessoas que fazem esse compartilhamento. Vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Aí, você tem lá talvez 10 compartilhamentos. Mas aí entra um assunto de política. O povo fica doente aqui. Graças a Deus passou essa maldição dessa eleição, passou aqui. Todo mundo fica louco, maluco. Milhares de compartilhamentos. Aí eu vou dar outro exemplo para não mexer com a política, vai, para você não ficar dodói comigo. Você já viu o que tem de vídeo de animal de estimação, quando um animal, gente, eu não estou defendendo aqui a agressão a nenhum animal, tá? Mas tem mais compartilhamento de crente com animal de estimação do que com pregação do evangelho. Aí eu falo para você que alguma coisa está muito errada. Porque ou você tem vergonha de compartilhar o que você acredita, ou tem algum problema acontecendo. E nós vivemos então em crise. Significa que no mínimo 100 pessoas aqui têm que compartilhar a pregação agora durante a semana. Porque se você não fizer isso, e eu continuar vendo às vezes um monte de besteira que você compartilha, zoeira de política, qualquer outra coisa, eu vou começar a tesourar você na internet. Fala assim: irmão, da próxima compartilha mais as pregações e para de colocar esse tipo de porcaria que não leva ninguém a lugar nenhum, porque a vontade não me falta, às vezes eu me contenho, mas é o que acontece.
Porque a igreja está tão secularizada que vive tão alienada quanto ao mundo nas questões que dizem respeito à sociedade. Então a gente fala mais o que todo mundo fala e menos o que o Cristo gostaria que nós estivéssemos falando. Eu não estou aqui falando se você deveria não compartilhar mensagem, você deveria compartilhar texto bíblico, você deveria compartilhar coisas que você de fato acredita como cristão, mas é o que eu menos vejo. Então o amor pode ser relativizado, porque eu vou proclamar 10 vezes mais conceitos e ideologias que eu tenho para mim, do que de fato o ideal que eu deveria ter de vida, que é a minha fé em Jesus Cristo. Fica o desafio da semana para você. Compartilhe umas 100 vezes a mesma coisa, até te chamarem de chato. Mas você diz, não é porque eu acredito nisso que eu estou vendo. E talvez você chegue a uma conclusão, é de verdade, eu tenho vergonha de compartilhar isso. E talvez você precise reavaliar a sua fé. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então se eu tenho vergonha de fazer, ser crente talvez então está sendo algo perigoso. Então se a comunhão só é preservada com a manifestação plena desse evangelho puro, e isso é fruto do amor de Deus para nós, então nós temos que reformar de fato. Peguei aqui a foto do João e dos ajudantes dele aqui, eles estão pintando o coração aqui, e nós precisamos então começar um processo de reforma do amor. O coração simboliza essa questão do amor, na verdade, mas nós precisamos ter o amor de Deus reformado nos nossos corações. Primeiro lugar, o amor que nos torna obedientes. E aí João vai dizer o quê? E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ou seja, ser crente e não ser obediente, não dá. É incompatível. É inviável. Não tem como eu dizer assim, não, eu sou cristão. Mas você obedece à palavra de Deus? Não. Entendem isso? Não tem como. Não tem como eu dizer, eu creio em Deus, mas eu não obedeço o que Ele me fala. Se torna incoerente, é impossível. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é muito absurdo, isso é óbvio. Mas eu tenho aprendido que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes até a obviedade não fica tão clara para nós, no dia a dia, nos dias atuais. Então nós precisamos avaliar se de fato a obediência à palavra de Deus tem sido para nós um fundamento, um princípio. Se eu consigo fazer como o salmista lá no Salmo 119, que disse, que eu tenho prazer em meditar na tua lei, os teus estatutos para mim são tudo. Estou aqui parafraseando, mas quando ele diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E aí ele vai dizer no mesmo Salmo 119, guardei, e a palavra guardar aqui tem um significado importante, porque não é guardar de cofre, não é guardar de bolsa, é guardar de observar, de colocar em prática. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, o que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, se eu não obedeço à palavra de Deus, significa que o amor de Deus não está, de fato, trazendo mudança para a minha vida. E agora pensa que coisa grave eu estou dizendo aqui. Então quer dizer que o amor de Deus não funciona? Depende. Se você não permitir que esse amor inunde o seu coração, ele não vai funcionar para você.
Falei hoje para os 3 irmãos que estão fazendo a classe de batismo aqui, estavam comigo aqui de manhã. Nós temos o livre-arbítrio, o amor de Deus está sendo disponibilizado a mim. A palavra de Deus, como o pastor Gilberto disse, antes ela era restrita, a um grupo seleto de pessoas, nem todo mundo tinha acesso a essa palavra. Hoje, as pessoas, os cristãos, têm vergonha de dizer que acreditam em Deus e de que leem a Bíblia, porque as pessoas dizem que é ridículo, e de fato é ridículo mesmo, porque para as pessoas é uma loucura o que a gente faz, então para eles é ridículo, eles não estão errados, nós estamos errados em acreditar que eles estão certos, porque eles se baseiam em ser crente e ler a Bíblia ridículo, nos conceitos mundanos que eles possuem, nas filosofias vãs que eles acreditam, mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que chega até no âmago da minha alma. Só Deus sabia quem eu era, o que eu fazia, e Ele transformou a minha vida. Então eu não sou ridículo. Ele pode até dizer que eu sou ridículo, e eu posso até concordar que Ele está certo do ponto de vista dele, mas eu sei o que Jesus fez na minha vida, então eu não sou ridículo. Eu fui lavado, remido, salvo pelo sangue de Jesus. Ele transformou o meu coração, e eu sou uma nova criatura. Então deixa ele pensar que eu sou ridículo. Eu sei que eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, e eu não me envergonho desse evangelho que transformou a minha vida. Gente, só isso é gerado por obediência. Se você não decidir que a palavra de Deus é a palavra que vai ser mais importante para toda a sua vida, que vai te conduzir em todos os teus passos, que vai definir os parâmetros, os princípios, os fundamentos, os alicerces da construção da sua fé, se essa palavra não significar isso para você, você não vai obedecer ela, porque você não vai estar disposto a abrir mão do que você quer no seu dia a dia. Ah, mas dá para eu viver o evangelho e a vida que eu quero? Não dá. Dá para eu viver o evangelho e a vida que Deus quer para mim? Com certeza. Ah, mas a vida que Deus quer para mim vai ser boa? Eu vou dizer para você, vai ser melhor do que você está pensando da sua própria vida, a partir do que você acredita. Porque a vida que o evangelho nos propõe é uma vida de separação, é uma vida de obediência, é uma vida de cuidado de Deus para nós, é uma vida de direcionamento, não é uma vida de escravidão. Nós não nos tornamos pessoas como marionetes nas mãos de Deus, nós não somos robôs, nós não somos pessoas alienadas, burras, somos pessoas que estudamos, lemos, entendemos o que estamos fazendo. A nossa fé não é baseada numa compreensão cega, nós sabemos que obedecemos a Deus porque Ele mudou a nossa história. A Bíblia faz sentido para quem se converte, porque por mais que o diabo venha bater todo dia para me oferecer algo novo, eu sei que voltar para trás é burrice. E enquanto os pensadores do passado, alguns deles diziam que a religião era o ópio do povo, na verdade, o vazio que a humanidade sente sem Deus é que faz procurar tudo quanto é mecanismo ou método, e estão aí as seitas e religiões espalhadas pelo mundo inteiro para atestar o que eu estou dizendo. As pessoas estão sempre em busca de respostas, porque o tamanho do vazio do coração do homem só pode ser preenchido com a palavra de Deus. Só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo vindouros. E se a pessoa não aceitar essa mensagem de salvação, ela nunca vai estar disposta a obedecer essa palavra, porque essa palavra nos amassa, essa palavra nos mói, essa palavra nos molda, essa palavra nos trata nos mais terríveis pensamentos e atitudes pecaminosas que temos, porque essa palavra está nos preparando para nós irmos para a eternidade com Deus. Então, se eu não estou disposto a obedecê-la, existe um problema sério. E Jesus disse em João 14, versículo 15: se vocês me amam, como eu já citei antes, obedecerão ou guardarão os meus mandamentos. Se anteriormente nossa satisfação estava em vivermos de acordo com os nossos próprios padrões, agora nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo próprio Deus, e a oportunidade de vivermos uma vida de obediência à sua vontade
e a sua palavra. Você podia ter um padrão de vida antes. Para Jesus, esse padrão só serve para ser jogado na lata do lixo. Nunca tente moldar os teus parâmetros aos de Deus, vai dar errado. Você vai bugar, você vai travar, não vai dar certo. Porque o que Deus pensa não é o que você pensa. E antes que você pense que eu tomei algum negócio estranho hoje, eu estou viajando, vai lá em Isaías capítulo 55, no versículo 8. O profeta vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, diz o Senhor. Não são. E assim como os meus pensamentos estão longe dos vossos, assim é a terra do céu. Ou seja, quando que você pensa como Deus? Quando a palavra de Deus moldou os teus pensamentos e você agora passa a viver uma vida de obediência baseado nessa palavra e não mais em você mesmo. Por isso, eu estou igual assembleano hoje, estou dando aqueles gritos assim, naquelas puxadas que eu estou rouco, tem hora que falha, eu penso que eu tenho que dar aquela puxada última assim. Por isso, que é tão difícil para muitos cristãos lerem quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e então me siga. O Evangelho não é uma religião de momentos. O Evangelho é um estilo de vida, onde você entende que Deus é a única pessoa que sempre vai fazer sentido para o teu coração. Eu inventei agora essa aí, nem sei se ficou tão boa assim, mas vai. Porque se Deus não for a única pessoa que faz sentido de fato para você, a palavra dele nunca vai ser o desejo da sua vida em ser obedecida. Segundo, o amor reformado é aquele amor que molda o nosso caráter. Eu já comecei a falar um pouco sobre isso. Gente, a Bíblia vai nos amassando. Eu falei para os pastores ontem no começo da nossa reunião, a gente está igual o filme do Rambo, parte 1 e parte 2, mas só vai parar na 2, não vai ter Rambo 6, 7. Nós estamos trabalhando já o tema do próximo ano, que já está pronto, está escrito, a gente está só definindo alguns parâmetros, e vamos nos reunir com os líderes de ministério no próximo mês, agora de novembro. Então, estamos terminando hoje, depois do ensaio do coral, do musical de Natal, nós vamos estar reunidos até de noite aí na igreja, para terminar. E eu estava falando para eles ontem, eu parei para ver um esboço que eu pregava há 15 anos atrás, e eu dei risada, gente, porque eu falei assim: não é possível que eu fui capaz de falar um negócio desse. Não tinha nada errado, nada de herege, mas a forma como eu enxergava nos primeiros anos de conversão à palavra de Deus é diferente quando eu olho para ela hoje. E gente, não tem nada de errado com isso. Estaria errado se eu conhecesse e começasse a fazer tudo errado contra. Mas você vai enxergar diferente, porque a vida, ela nos ensina. E esse sistema de Deus nos moldar, ele é constante. Não pensa você que você já está moldado, que você já está pronto. Você só vai estar pronto, meu irmão, o dia que você escutar a trombeta tocar. Até lá você e eu não estamos prontos. Nós estamos em processo de remodelagem, porque sempre existem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas por Deus. Sempre vai ter algo no nosso coração que ainda não está superado, que não está aperfeiçoado. Tem algo que Deus ainda deseja trabalhar de uma forma mais profunda. E o que o texto lá de 2 João vai dizer no versículo 6? Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. E eu quis pegar essa segunda parte para dizer o seguinte: andar em amor. Um processo que nos leva a uma compreensão de que nós não nos desenvolvemos do dia para a noite. Eu pensava quando eu me converti, que agora eu sou o cara mais crente do mundo. E é engraçado porque eu lembro disso até hoje e eu rio de mim mesmo. Eu pensava que eu era o cara mais crente, que o povo da igreja estava tudo meio frio já. Alguns estavam mesmo, isso era um fato, mas outros não.
e que eu era o cara certo e eu tinha todas as respostas para tudo, e que tudo que eu tinha a dizer estava tudo beleza e que ninguém podia me refutar. Esses eram os primeiros 30 dias da minha conversão. Talvez um dos seres humanos mais insuportáveis da face da terra, que a vida pôde contemplar. Era eu, porque eu pensava que eu estava certo em tudo e que eu tinha que corrigir a vida de todo mundo. E alguns irmãos lá da igreja mais cedo falavam assim: Rubinho, isso não é bem assim, daqui a algum tempo você vai entender diferente. Não, porque vocês estão com a visão deturpada. Eu fazia isso, gente, eu era terrível. Dou graças a Deus que os nossos convertidos não são assim hoje. Mas eu fazia isso, eu questionava. Vocês estão tudo errado, ó. Vocês não veem nada. Até hoje eu questiono algumas coisas, porque eu ainda não consigo entender. Mas eu fico pensando que algumas coisas que alguns irmãos mais velhos me falavam faz muito sentido para mim. A sua vida vai ser aperfeiçoada por Deus durante toda a tua trajetória. E eu pensava: não, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já recebi o power, agora eu já estou pronto, é só ir agora. E eu fico lembrando do tanto de meninice que eu fazia nos primeiros anos da minha conversão, gente. Era muito engraçado. Um dia eu compartilho com mais calma sobre isso. Quando talvez for trabalhar a questão dos dons espirituais aqui na igreja, eu vou ser o primeiro a falar das maiores meninices que eu fazia. Tudo bem, eu tinha lá meu primeiro ano de convertido, segundo. Você dá um desconto, né? Você é meio bobão na fé ainda. Você vê os outros fazendo, então você acha legal. Você não definiu ainda o teu parâmetro mais legal do que é equilibrado e o que não é. Então você sai imitando, né? O duro é com 50 anos de evangelho eu continuar fazendo isso. Aí vai ter algum problema aí para ser tratado. Mas o que ele está dizendo? Em andar em amor. E esse andar é uma constância, é o que nós chamamos de desenvolvimento da nossa salvação. Eu já estou salvo por Jesus, Ele já morreu na cruz, eu aceitei o sacrifício dele. Mas agora eu estou desenvolvendo, na verdade, a minha vida com o Cristo. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. Todo dia eu preciso superar uma dificuldade que eu possuo. Isso é um processo de nos moldar, de Deus pegar e mostrar para nós que algumas coisas precisam ser corrigidas ainda. A Bíblia não vai estar errada, você vai ler ela vai dizer para você o que você precisa saber. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a maneira como nós estamos enxergando, ou os óculos que nós utilizamos para uma leitura, podem trazer um entendimento completamente diferente. Porque as lentes, os óculos, a maneira de se ler, não é simplesmente o que você lê, mas o que a vida te mostrou. Quando você lê algo, como que aquilo se aplica efetivamente para o teu coração. Então isso aí não é uma interpretação, então agora eu interpreto a Bíblia a partir das minhas experiências pessoais. Não, não é isso. Mas é que você vai ler alguns ensinos bíblicos e talvez eles só vão fazer mais sentido para você na tua caminhada, porque talvez você nem os viveu ainda. Então a vida vai ser um grande auxiliador para que você possa entender cada vez melhor a palavra de Deus. Agora eu estou falando da vida filosoficamente, a vida aí fora, a vida com Deus, as experiências com Deus, o que você vive com o Senhor. E aí o texto lá de Romanos 6,14 nos ajuda, porque Paulo vai dizer o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um alerta. Quando nós dizemos que a Bíblia vai nos moldando, que a palavra de Deus vai produzindo de fato essas transformações que nós precisamos no nosso coração, um dos pontos mais importantes que nós precisamos entender é que a graça de Deus, ela me libertou da escravidão do pecado. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas por que eu tenho que saber isso? Porque tem muito crente que vive com um complexo, que ele ainda não consegue superar algumas práticas pecaminosas. E como cantaria para você um cantor aí de fora aí chamado Alejandro Sanz, ele diria para você: mentiroso. Porque é verdade, você está mentindo. Não é verdade. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que se você está debaixo da graça, o pecado não mais tem domínio sobre a tua vida. Ou seja, continuar vivendo na prática do pecado faz de você um baita de um mentiroso, sem vergonha, salafrário, assim como eu também, se eu fizer a mesma coisa. Porque não tem desculpa. Os adjetivos aqui bem difíceis, se dá para chamar assim, é porque
é indesculpável. Você continuar fazendo como crente o que você fazia no passado, você tem que admitir que você é um sem vergonha e tem que se converter. Não é para te fazer mal isso, é para conscientizar. Porque enquanto eu não reconheço as minhas falhas, o sem vergonha da história sou eu, não é Deus e nem o Espírito Santo, e tampouco nem o diabo. Olha, eu estou livrando ele dessa vez, porque ele é ruim de essência, não dá. Ele deformou o que Deus havia feito de bom nele, e ele caiu. Ele decidiu ser ruim, ser pai da mentira. Acabou. Agora não é culpa dele isso. As desculpas que eu invento, ele só me convida. Se eu aceito ir para a festa, é eu e eu. E muita gente fica insistindo em botar a culpa no capeta. Ah, mas é porque ainda o diabo está exercendo muita pressão sobre a minha vida. Você está mentindo. O diabo não vai exercer pressão maior do que você possa suportar. Vai lá para a carta de Paulo aos Coríntios. Pois vocês não serão tentados acima do que vocês podem suportar. E Deus é fiel. Ele vos providenciará um escape para que vocês possam suportar tudo aquilo que vier diante de vocês. A Bíblia está dizendo que você não vai passar nada além do que você não aguenta. Ou seja, pare de mentir para você mesmo. Porque a primeira coisa para você sair de um problema é você reconhecer que existe um problema que você possui e que você tem que viver. Ah, eu tenho fraqueza com tal coisa. É igual, eu vou contar uma historinha aqui para você rir, que vocês estão muito sérios comigo hoje aqui. Ó, tinha 3 caras conversando, 3 pastores conversando. E aí eles falaram: ó, hoje é o dia da gente se libertar. Beleza, combinado? Então todo mundo vai falar. O primeiro falou: ó, eu tenho um problema seríssimo com pornografia. Todo dia eu fico assistindo filme pornô. Aí o cara bateu assim no ombro e tal, falou: mano, eu tenho um problema sério, cara. O dinheiro que o pessoal põe lá na oferta, eu cato todo o dinheiro, metade do dinheiro eu enfio no bolso aí, não dou nem satisfação. E o outro cara meio caladão assim: ô fulano, fala aí. Melhor não. Não, a gente fez um pacto aqui, ó, todo mundo vai falar. Então tá bom. Gente, eu tenho um problema seríssimo em guardar segredo. Tudo que me conta eu saio falando para todo mundo. Isso aqui é só para você rir, mas o fato é o seguinte: se você não começar a admitir os teus pecados, as tuas fraquezas para alguém. Por que eu digo para alguém? Porque às vezes só com Deus não vai funcionar. E não é porque Deus não possa, é porque você não desenvolveu ainda essa maturidade para falar com Deus dessa forma e entender que Ele está te ouvindo. Às vezes você tem que chegar, buscar um pastor, um líder, um irmão que você confie, e chegar, abrir teu coração e falar: ó, meu, é o seguinte, eu estou enroscado, eu faço coisa errada, me ajuda. E aí você aceitar que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro processo para você superar. E por último, e não menos ou mais importante, o amor reformado é o amor que evidencia a nossa cristandade. Olha que palavra estranha, né? Mas é... Vamos falar mais fácil? É isso aí que vai falar se você é crente ou não, meu irmão. Em outras palavras, mais fácil, aportuguesando, é o amor de Deus que vai dizer se você é crente de verdade ou se você não é. E a prática desse amor, na verdade, porque o amor de Deus já existe, está lá na Bíblia, está conceituado. A questão é ele se tornar real para a nossa vida. E aí o que João vai falar? Lá no seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 35. Contudo, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ah, mas espera aí, você já saiu de 1 João, de 2 João lá? Você veio para cá? Esses textos são correlacionados, tá? Então, pode fazer isso. Por quê? Porque aí você volta lá para 1 João capítulo 4, versículo 19, e o apóstolo João vai escrever o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que eu fiz esse caminho aqui? Porque eu só posso amar se eu já recebi o amor que veio de Deus. E se eu entender que de fato Ele me amou. Vou falar uma coisa aqui, eu não vou fazer enquete, você não vai precisar levantar a mão. Você sabia que muitas pessoas têm dúvida se de fato Deus as ama de verdade? Olha que coisa séria que eu estou falando aqui. É verdade. Tem gente que duvida se Deus de fato ama elas.
Por quê? Passou por tanta desgraça na vida, aconteceu tanto problema, tanta injustiça, tanta coisa. A pessoa olha e fala assim: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? Tem gente que se pergunta. E a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, que Ele enviou o Seu Filho numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Então sim, Ele nos ama, e nos amou primeiro. O amor de Deus não é recíproco, Ele é essencial. Ele principia todas as coisas. O amor de Deus não é uma consequência da minha atitude, o amor de Deus faz parte da essência dEle. O amor de Deus inicia dele mesmo, brota dele, emana dele. O amor de Deus é derramado sobre os nossos corações porque Ele decidiu nos amar, porque Ele é amor. Essa é a essência do nosso Deus. Então não tem como eu não me sentir amado quando a Bíblia diz que Ele me ama, porque nós temos que separar as situações da vida, a pessoa do nosso Deus. Se eu ficar relacionando as desgraças, o bom ou o ruim que acontece com a pessoa de Deus, um dia Jesus se torna o super-homem, no outro dia ele vira o capeta. Porque o dia que está tudo bem para mim, eu vou falar: Deus é bom, Deus é legal, Ele salva todo mundo, Ele livra tal. O dia que aconteceu uma desgraça, Deus não é bom, Deus não ama as pessoas, Deus odeia as pessoas. Então nós temos que olhar para a figura de Deus como Ele sendo a expressão máxima do amor. E eu peguei uma frase aqui de um escritor, o Max Lucado, que eu achei muito legal. Ela diz assim: meu amor por você terminará no mesmo dia em que o amor de Deus por você tiver fim. Eu achei muito legal essa frase. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso aqui é difícil de cumprir. Pois é, é o desafio de ter um amor reformado. Será que a gente consegue colocar isso aqui em prática? Eu digo que sim, se nós decidirmos amar o nosso próximo, amá-lo assim como Deus o ama, porque esse foi o novo mandamento que Jesus disse: vocês amarão o seu próximo como eu vos amei. Ou seja, nós podemos amar as pessoas, nós podemos demonstrar esse amor na prática pelas pessoas, mas nós precisamos tomar uma decisão para isso. E eu concluo com uma pergunta: você já convidou Jesus para reformar o seu coração com o amor dele? Eu fiquei pensando nessa pergunta, em como colocar ela, e eu achei a melhor forma assim. Eu até coloquei depois ali, que está em obras o nosso coração, Deus está trabalhando neles, e está mesmo, todo dia Ele está trabalhando no nosso coração. Mas a pergunta que você precisa responder nessa manhã para você mesmo: será que você já deixou Jesus reformar o seu coração com o amor dele? Você está deixando Jesus usar a argamassa do amor dele para preencher aqueles buracos e aquelas rupturas que estão no seu coração? Ou o que você sente pelas situações todas da vida ainda está sendo maior e mais forte do que o amor que Jesus quer colocar sobre o teu coração? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.